Começando aqui mais uma aula da nossa série sobre ansiedade. Sim, essa é mais uma aula que eu tive problemas técnicos na hora da gravação e estou aqui para regravar. Isso é normal, né? Esse tema realmente, desde que eu me propus a falar sobre esse tema, eu tenho enfrentado aí algumas guerras, né? Algumas questões que têm acontecido, mas a gente já está acostumada a lidar com essas questões. O importante é que essas aulas elas têm gerado algo muito poderoso na vida de muita gente. Eu sei que ainda vai gerar muita cura, muita libertação, através de tudo que nós estamos conversando, explanando, trazendo à luz aqui, através dessa série. Mas como eu sempre falo, talvez você caiu aqui de paraquedas e está assistindo esse primeiro vídeo aqui da série, de repente, até a primeira vez que você está aqui no meu canal, eu quero dizer para você que esse vídeo, essa aula, faz parte de uma série de estudos, uma série de aulas que é essencial, fundamental, que você assista desde a primeira até aqui, porque senão você não vai ter um entendimento correto de tudo que nós estamos abordando. É um tema complexo, é um tema profundo e não adianta você pegar esse bonde andando. Então, por favor, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, por favor, dá uma parada e clica no link aqui abaixo na descrição, vai lá para a primeira aula e vem assistindo, porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor para você. Mas se você está acompanhando a série, vamos lá. Hoje é a nossa 8ª aula sobre esse tema. O nosso tema principal é como lidar com as preocupações da vida. E hoje nós vamos começar a responder uma pergunta, a pergunta de $1 milhão. Como vencer a ansiedade? Até aqui a gente tem mergulhado nesse tema, a gente tem estudado sobre a origem, como é que ela acontece, o que é que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Mas agora a gente começa a trilhar esse caminho rumo à solução desse problema, esse caminho rumo à cura da ansiedade. O primeiro passo é entender que os problemas fazem parte da vida. Eu sei que parece uma bobagem, parece uma coisa que é óbvio, problemas fazem parte da vida, mas preste atenção, Jesus, no capítulo 16 de João, versículo 33, ele disse assim: eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, Jesus, ele não engana ninguém, ele disse que problemas, aflições, angústias fazem parte da vida. E muitas vezes nós enfrentamos a ansiedade, nós vivemos a ansiedade porque a gente sente como se aquele problema fosse só nosso, como se só a gente sofresse, só a gente está vivendo aquela dor. Parece que Deus nos esqueceu, parece que, poxa, só comigo acontece. Às vezes a gente tem essa sensação, mas Jesus está dizendo que aflições fazem parte. Neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver essas situações. Porém, nós devemos ter a paz no Senhor. E nós temos que ter esse ânimo, esse bom ânimo. Por quê? Porque se nós estivermos com Jesus, assim como ele disse aqui, ó, eu venci o mundo. É como se ele dissesse pra gente, calma, calma. Apesar de tudo isso, eu gosto da palavra contudo. Apesar das aflições, tenham um bom ânimo. Fiquem alegres, se animem, porque eu venci. Vocês estão do lado do vencedor. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Aí olha o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque, às vezes, né, a gente acha que aquele problema é só nosso. Às vezes, e eu falo por mim, porque já vivi isso, às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, Deus não nos ama, parece que tudo de ruim acontece com a gente. Mas olha só, ninguém está imune aos problemas e passar por eles não nos torna piores que ninguém. Faz parte da vida.
enfrentar adversidades, enfrentar aflições, faz parte da vida. Agora, olha que coisa interessante. Deus também usa os problemas para trabalhar em nossas vidas, porque é através deles que nós amadurecemos e avançamos para as próximas etapas. Gente, se tem uma coisa que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer, que faz a gente avançar, que faz a gente ficar mais forte, mais sábio, são os problemas. A capacidade que nós adquirimos enfrentando os problemas é algo assim extraordinário. E muitas vezes Deus usa essas situações para trabalhar na gente. Eu aprendi isso, até fiz uma música falando sobre isso. A minha música Trabalhando em Mim é exatamente essa base. Deus usa situações para trabalhar na gente. Eu aprendi isso. Porque às vezes, até como eu digo na música, às vezes eu achava que eu estava sozinha, que Deus não me amava, que a promessa estava demorando, que parece que Deus me esqueceu. E eu aprendi pela palavra que é exatamente o contrário. Deus me ama, Ele não me esqueceu, Ele está trabalhando em mim. Não é que está demorando, é que Deus está trabalhando, mudando coisas que precisam ser mudadas, me ensinando lições que eu ainda não aprendi, e assim é na vida. Então, para vencer a ansiedade, você precisa entender que o problema que você está vivendo não é porque você é pior que ninguém. Não é porque você está abandonado no mundo, Deus não ama você, Deus não existe, Deus me deixou. Não, faz parte da vida. Tem uma música que marcou a minha infância e é de uma cantora aqui do meu estado. E ela diz assim que sofrer são coisas da vida. A música fica repetindo essa frase. Isso são coisas da vida. Essa música me marcou muito porque realmente o sofrimento, as angústias, muitas vezes as decepções são coisas da vida. E às vezes a gente está vivendo a ansiedade porque a gente se coloca num lugar onde não é nosso. Pedro aqui ele traz algo muito poderoso. Ele diz, olha, suportem, resistam, porque os seus irmãos ao redor do mundo estão enfrentando os mesmos problemas. Não são problemas diferentes, não, são os mesmos. A gente conversa com as pessoas, cada um tem o seu gigante para vencer, mas se a gente analisar, todos nós estamos ali lidando com as nossas guerras, com os nossos problemas. Então entenda, faz parte da vida, porque isso te dá força, isso te dá essa maturidade, porque quando você enfrenta os problemas, você amadurece e, como diz aqui, você avança para as próximas etapas. Porque se você fica choramingando as suas dores, você não cresce, você não conquista, você não avança. Então o primeiro passo para vencer a ansiedade é entender que os problemas, que as aflições, que as dores fazem parte da vida. Segunda coisa tão importante quanto é entender ou se lembrar de quem você é. Eu quero ler para você João, capítulo 1, e esse texto é importantíssimo. Volto a dizer o que eu tenho falado aqui. Esse é um estudo para aqueles que creem na palavra, para aqueles que creem em Jesus, que creem e que já entregaram sua vida a Jesus, que têm aliança com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará e jamais os abandonará. Segundo passo, lembre-se de quem você é. Você não está sozinho, você tem um Pai Celestial, você é filho de Deus, você não é qualquer um, você é escolhido de Deus, você é um cidadão dos céus. E aí eu quero já avançar para o terceiro ponto, porque o segundo e o terceiro estão ligados. O terceiro ponto para você vencer a ansiedade é:
não acredite nos seus sentimentos. E aí eu gosto muito do texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, porque diferente do que eu tenho certeza que você já ouviu, porque as pessoas, elas adoram falar essa frase que é: olha, siga o seu coração. Quantas vezes você já ouviu isso? Siga o seu coração, faça o que o seu coração está mandando. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Aí vem uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Eu vou ler inclusive o versículo seguinte, que é a resposta. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Veja bem, o nosso coração é enganoso. Nem sempre aquilo que nós sentimos é a verdade. Por isso que quando os seus sentimentos forem contrários ao que a palavra de Deus diz, creia na palavra. E por que está ligado ao que eu falei anteriormente? Porque, veja bem, lembre-se de quem você é. Quem você é? Filho de Deus. Você não está sozinho. Você tem um Pai Celestial. Você não é qualquer um. Você é escolhido de Deus. Você é cidadão dos céus. Isso é o que a Bíblia diz. O texto de Deuteronômio diz que ele nunca vai te deixar, nem vai te abandonar. Mas eu tenho certeza que você já se sentiu sozinho, porque eu já me senti. Muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma luta, um problema, uma crise, e muitas vezes quando a gente está mergulhado na ansiedade, a gente se sente assim. Parece que nós somos a última pessoa, a pessoa menos importante, nós somos esquecidos. Esse é o sentimento. Mas o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Muitas vezes é contrário ao que eu sinto. Muitas vezes o que Deus falou a seu respeito é contrário àquilo que você está vivendo agora. Não confie nos seus sentimentos. Seus sentimentos não são verdadeiros porque o coração é enganoso. Ah, não, mas eu conheço meu coração. Não, o texto diz quem é capaz de compreender esse coração. Vem a resposta: eu, Senhor. Só Deus conhece o teu coração. Só Deus é capaz de sondar e examinar sua mente, seu coração. Porque muitas vezes você vai interpretar do jeito errado. Você vai pensar errado, você vai sentir errado. Mas a verdade não é o que você sente. A verdade é o que Deus diz a teu respeito. E só existe solução para a ansiedade quando você sabe quem você é. Porque apesar da tua dor, do teu problema, das tuas perdas, apesar de tudo que você está enfrentando nesse momento, ou que você já enfrentou, talvez você esteja agora vivendo a ansiedade, porque você acabou de enfrentar algo difícil, ou porque já faz tempo que você vem enfrentando um problema, uma luta interna ou externa. A questão é, você tem um Pai. Você tem um Pai Celestial, você não está sozinho. Talvez você se sinta, porque eu já me senti. Mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa sozinho. E uma coisa que há alguns anos, quando eu estava me sentindo assim, algo que mudou a minha vida, foi a despedida de Jesus. Quando Ele está lá no monte e Ele dá aquela última palavra para os seus discípulos, para alguns que estavam ali com Ele. Ele dá algumas instruções e Ele termina com a seguinte frase: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falou comigo. Em momento algum, Jesus disse: você vai sentir a minha presença todo o tempo. Você vai sentir o meu abraço todo o tempo. Você vai sentir que eu estou com você todo o tempo. Não, Ele disse: eu vou estar com você. Muitas vezes a gente não sente. Muitas vezes a gente não sente o toque, o abraço, a presença dele. Mas o fato de não sentir não significa que ele não está ali
Conta-se uma história a respeito de alguns rituais que os indígenas, algumas tribos indígenas fazem. E uma certa tribo, um dos rituais de uma certa tribo é que quando o menino ele completa determinada idade, 12, 13 anos, ele precisa passar por um ritual onde ele é deixado na floresta para sobreviver à noite. Enfim, conta-se uma história de um índio que tinha um filho pequeno que ia passar por esse ritual e ele disse, olha, você vai ficar aí na floresta, e aquele pequeno indígena estava ali amedrontado, né, por passar a noite na floresta, mas ele foi e cumpriu aquele ritual. E durante a noite ele olhava de um lado, olhava para o outro e ele tremia, mas com muito sacrifício ele conseguiu vencer aquela noite. No dia seguinte, o pai dele foi lá buscá-lo e estava tudo bem com ele. Só que depois que o menino passou por aquilo, ele disse, eu me senti muito sozinho e eu não consegui dormir direito. E o pai dele olhou assim e disse, eu também não dormi, porque enquanto você estava lá, eu estava atrás daquela árvore, vigiando você o tempo inteiro. E essa é uma história que ilustra o cuidado de um pai com o filho. Quantas vezes os filhos não percebem a presença de seus pais? Aquele indígena, aquela criança, não sabia, ele se sentiu sozinho, abandonado, mas o pai estava ali o tempo todo. Então nem sempre os sentimentos são reais, a gente se sente sozinho, mas o nosso pai está nos vigiando. Ele está ali, olhando para nós. A Bíblia diz, ele não dorme, ele está cuidando de nós em todo o tempo. Então sentimentos são enganosos. E quando a gente entende isso, isso nos liberta. Porque esse sentimento de solidão, de abandono, ele nos leva a viver intensamente a ansiedade. Mas aí quando a gente descobre essa verdade, quando a gente entende que apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, que está conosco o tempo todo. Porque, coloca uma coisa na sua cabeça, a verdade independe daquilo que nós sentimos. A verdade, ela independe daquilo que você sente, ela simplesmente é. A gente vive uma geração muito confusa. As pessoas estão confusas até no básico, que é a identidade. Talvez a maior crise dessa geração é a crise de identidade. As pessoas estão em dúvida daquilo que elas são biologicamente. Se você tem dúvida de questões tão básicas, imagine a respeito das coisas mais complexas. É por isso que para vencer a ansiedade é fundamental que você se lembre de quem você é. E você é tudo isso aqui, ó. Você tem um Pai Celestial, você é filho de Deus, você não é qualquer um, você é escolhido de Deus, você é um cidadão dos céus. Você tem um Deus que diz, olha, não tenha medo, eu estou com você, eu não vou te abandonar. Um Jesus que está dizendo, eu estou com vocês todos os dias. Você não vê Jesus. Muitas vezes você não sente a presença dele, mas ele está. Essa é a verdade e ponto final. E para encerrar a nossa aula de hoje, o quarto ponto ou o quarto passo para vencer a ansiedade é seja grato. Separei aqui alguns textos que são importantíssimos, porque a gente fala muito sobre gratidão, mas é um tema muito mais profundo do que se imagina. E eu quero ler esses textos para a gente comentar um pouquinho. O primeiro deles é Colossenses capítulo 3, versículo 15. Preste bem atenção nisso. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Veja bem, o texto fala de paz. Tudo a ver, né, com o tema ansiedade. Aí olha como esse texto encerra. E sejam agradecidos. Ele está associando a paz com a gratidão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, ou em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus.
O que é dar graças? Esse termo, dar graças, significa sejam agradecidos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E diz que essa gratidão, esse ato de ser agradecido, de dar graças em todas as circunstâncias, boas e ruins, esta é a vontade de Deus para vocês. Um outro texto também muito poderoso sobre esse tema é o Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Seja agradecida, minha alma. Eu acho fantástico isso, porque a Bíblia faz uma separação muito clara acerca de corpo, alma e espírito. E aqui fica claro que a gratidão tem a ver com a alma. E ele diz, minha alma, seja grata, louve, adore ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas bênçãos. Ou seja, lembre-se de agradecer tudo que Deus já fez por você. E para terminar, um outro texto que eu amo, que está no livro de Lamentações, esse livro do profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, olha que texto maravilhoso. Todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. O nome do livro já está dizendo, né? Lamentações. Aqui Jeremias está derramando diante do Senhor suas lamúrias, suas queixas, seus problemas, suas dores. Mas o versículo 21 ele diz, apesar disso, todavia, contudo, eu vou me lembrar também daquilo que pode me dar esperança. Veja bem, a gratidão, ela é também um remédio para a nossa alma. Ela tira o nosso foco da dor e nos traz o que Jeremias disse aqui, esperança. Tem um texto de Salmos, o Salmo de número 50, versículo 23, diz, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Deus está falando isso. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Então veja bem, a gratidão é um sacrifício que honra a Deus. Eu até falei isso no dia da aula, essa aula que eu estou regravando, eu falei isso, a Bíblia fala muito da oração de ações de graças. A Bíblia fala muito sobre ofertas de ações de graças. E como é um termo assim que a gente não usa no nosso dia a dia, ações de graças. A gente não entende que esse termo é simplesmente gratidão. O que é uma ação de graça? É uma ação de agradecimento. Quando a Bíblia nos ensina a orar pelo alimento, a dar graças pelo alimento, existem pessoas que oram pela comida e simplesmente apresentam ali a comida, ou então quebra todo mal, abençoa para que não faça mal, ok. Mas o que a Bíblia nos ensina é a agradecer por aquele alimento. A oração, seja pelo alimento, seja no momento que a gente está oferecendo algo a Deus, nada mais é do que agradecer. E esse é um sacrifício que honra a Deus. E esse também é um remédio para a ansiedade. Existem muitas pessoas que não conseguem vencer a ansiedade porque o foco delas está na dor, no problema, mas elas esquecem de olhar tudo que Deus já fez, todos os livramentos e todas as bênçãos que o Senhor já lhes deu. Então a gratidão, ela é fundamental para você ser curado não só da ansiedade, mas de tudo. A gratidão é fundamental para você vencer etapas, para você receber cura física. A gratidão é fundamental para que você avance, para que você amadureça, porque pessoas ingratas, elas não conseguem ver bondade em nada. Elas só conseguem ver o lado ruim. São pessoas negativas. Essa negatividade, ela está ligada à ingratidão. Por isso que o salmo que a gente leu aqui, o Salmo 103, versículo 2, o salmista está dizendo, minha alma, não esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor. Adore ao Senhor, seja grato, louve ao Senhor, bendiga minha alma ao Senhor. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É fundamental que você, apesar do seu problema, talvez você esteja nesse momento vivendo um problema grave, ou você está ainda
em fase de superação, ou você está vivendo a sua dor, a sua luta, independente do que seja o seu problema agora, não esqueça de ser grato. E aí eu fiz questão de trazer esse texto de Salmo 50, porque eu acho fantástico quando Deus está dizendo que a gratidão muitas vezes é um sacrifício. Porque não é fácil, você está vivendo uma dor, uma luta, um problema, e você agradecer, como diz aqui no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Poxa, agradecer por algo bom é fácil. Agora, viver um momento difícil e agradecer por aquilo é um sacrifício. Só que a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Deus, ele se agrada quando nós estamos vivendo a nossa dor, o nosso problema, e mesmo assim, a gente agradece pelas bênçãos que Deus já nos deu. É por isso que quando a gente dobra o joelho para orar, é muito importante que antes de começar a falar tudo que está se passando naquele momento, ou derramar nossa angústia, nossa dor, é muito importante começar adorando a Deus e agradecendo por tudo que Ele já fez. Porque eu tenho certeza que até a pessoa que esteja vivendo a maior dor, o maior problema, a maior dificuldade, todo mundo tem algo para agradecer. Só o fato de estar vivo, só o fato de vencer cada dia já é uma grande vitória, porque o que tem de gente que luta com todas as forças, gente que ama viver, gente que lutou pela vida, mas não conseguiu. Por, enfim, razões diversas que são coisas que pertencem ao Senhor que nós não entendemos. Pessoas que lutaram, mas não conseguiram, e você está aí me assistindo, ouvindo essa aula, só isso já é motivo para você agradecer. Porque você é vencedor, você é mais que vencedor. Então, nós temos que ter muito cuidado. Uma coisa que eu sempre, e é uma luta isso, não é fácil. A gente precisa exercitar a gratidão. Gratidão é algo que a gente aprende, é algo que a gente exercita, e como diz o texto, é um sacrifício muitas vezes. Ser grato, adorar a Deus na hora da dor, do problema, é um sacrifício. Porém, é um remédio para a alma. Olha que o salmista, ele usa o termo minha alma. Ele diz, minha alma, seja grata. Porque a ansiedade, na maioria das vezes, ela está se processando ali, na alma. É uma doença emocional. Então, é na alma que nós devemos agradecer ao Senhor. É ali que nós devemos tratar. Então, esse é um passo fundamental. Eu já atendi muitas pessoas no gabinete pastoral que vinham com o seu problema, com a sua angústia. E uma das coisas que eu faço até hoje, porque eu aprendi isso na minha pele, na minha vida, com as minhas experiências, e eu passo à frente, e eu sempre procuro direcionar a pessoa para esse ponto, de agradecer aquilo que Deus já fez e o que Deus tem feito, apesar da aprovação, como a Bíblia diz, o Senhor não permite nenhuma aprovação que a gente não possa suportar, porque Ele permite a aprovação, mas Ele dá o escape. Eu sempre direciono a pessoa a olhar para as coisas boas, como disse o salmista. Não esqueça do que Deus já fez. Eu sei que agora está doendo, o problema veio, você está vivendo a sua luta, sua angústia, sua aflição, mas tira um pouquinho o foco do problema, como diz aqui o texto, e faz o que Jeremias fez aqui na vida dele, está nos ensinando. Ele disse, apesar de toda a luta, porque, olha só, Jeremias 3:20, Jeremias está dizendo assim, eu me lembro dessa amargura, do meu pesar, e a minha alma desfalece dentro de mim. Aí ele vem no versículo 21 e diz assim, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Olha, Jeremias está dizendo, a coisa está feia. Eu estou amargurado, estou angustiado, estou sofrendo, estou vendo o sofrimento do meu povo, mas... Contudo, todavia, apesar disso, eu também vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Então, a gratidão, ela faz isso. Quando você é grato, quando você se lembra do que Deus já fez, você alimenta a esperança dentro de você. Porque se Deus já te livrou, se Deus te trouxe até aqui, é porque a sua história não acabou, é porque Deus tem mais para você. Você não está aqui por acaso nem à toa. Veja quanta coisa você já venceu. Foi difícil? Foi. Foi pesado? Foi. Mas a sua história não terminou. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te conduzir até o caminho, até que Ele cumpra tudo na sua vida. Porém, você precisa ser grato por cada etapa.
Não se esqueça, na hora da dor, não se esqueça do que Deus já fez, de todos os seus benefícios. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Continue conosco aqui nessa série, porque eu sei que até o final você vai aprender muitas coisas. E como eu tenho falado, é difícil e talvez impossível evitar que a ansiedade ela venha sobre nossa vida. Porém, você pode vencê-la. Você pode ser curado. E esse é o nosso propósito aqui. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.